Sejam bem-vindas ao programa de Bolsas para Iniciantes. Neste programa, ensinarei o passo a passo de como fazer bolsas de maneira rápida, prática e prazerosa. Eu sou Maria do Socorro, especialista em costura criativa, e neste primeiro episódio eu vou te provar que é possível aprender a fazer bolsa do zero. Quais as vantagens de você produzir sua bolsa de forma simples e básica? O próprio nome já diz, começar do básico. Nós vamos começar de uma bolsa mais simples, que é a nécessaire. A nécessaire, eu cortei aqui um tecido de algodão de 35 por 40 e coloquei um estruturador. Peguei essa cola spray e coloquei para estruturar, porque o tecido de algodão é bom botar uma estrutura ou uma manta R1, R2. Aqui eu botei uma espuminha de 2 milímetros. Depois de colada, eu fiz esses riscos aqui com o giz que apaga com ferro. Ou você mede a largura que você quer, de 3 centímetros, de 4, de 5. Aqui eu coloquei entre cada desenho, que ele tem esses formatos já no tecido, então eu coloquei o risco entre um e outro. Você pode fazer de uma maneira ou pode cruzar também. Depois nós vamos para a máquina para fazer o metalacê. Depois de metalaçado, você tira o excesso, ele fica 35 por 40, corta o forro do mesmo tamanho. No caso aqui eu cortei o forrinho branco. Pega um zíper maior do que 35 centímetros para deixar uma pontinha para colocar o cursor. E vamos para a máquina. Então, vamos para o metalacê. Vamos fazer as costuras em cima do risco que foi feito. Aí você passa em todas as linhas que fez, depois você passa o contrário, e eu vou fazer isso e já volto. Então, ó, já fiz o metalacê, que não dá pra ver muito, mas do lado avesso dá pra ver. Tá feito o metalacê, acertei, cortei os excessos. Aqui tem o forro do mesmo tamanho e vou colocar o zíper. Para colocar o zíper, você pega essa parte do direito do zíper, coloca no direito do tecido, coloca o forro. Se você quiser, não tiver prática, você pode pregar primeiro o zíper na beirinha, depois você coloca o forro e passa uma costura. Você pode dar um retrocesso no começo e passa aqui pertinho, ó, do trilho do zíper. O próprio pezinho de zíper, porque esse pezinho aqui é de zíper, ele é mais estreito, então ele passa aqui encostadinho. Feito isso, você vai colocar esse outro lado. Ou você só inicia, você pega aqui o tecido, põe aqui. Aí você pode colocar um alfinete. Você coloca um alfinete e pode abrir o zíper. Abrir o zíper, ele está aqui, ó, direito com direito.
você traz a ponta do forro, ó, do jeito que tá lá, põe aqui e começa aqui pertinho. Ó, não tá o trilho aqui, o pezinho já fica bem encostado. Você pode dar um retrocesso no começo e vem. Ó, vai acertando. Você pode passar o dedo, você vê aqui, ó, que fica um altinho do zíper. Dá um retrocesso no final. Desvira. Desvirou, passou bem a mão para baixar aqui. E vamos passar outra costura, um pesponto aqui, ó, o pezinho da máquina, da largura do pezinho da máquina, ele fica aqui na beiradinha. Dá um retrocesso e vem. Retrocesso no final. Aí faz a mesma coisa do outro lado, um pesponto. Retrocesso. Retrocesso. Cortar essas linhas. Agora nós vamos colocar o cursor, porque muita gente acha difícil colocar o cursor. Mas vocês vão ver como não é. Juntei aqui tudo. O cursor, você pega essa parte, corta um pedacinho do trilho do zíper. Ó, cortou. Aí pega o cursor, desse lado, você coloca, do lado que não tá cortado. Eu vou cortar mais aqui, que o zíper tá muito grande. Ó, tira um pedacinho do zíper. Eu igualo aqui, ó, pra ficar certinho, seguro. E essa ponta que eu cortei, quando ela encostar aqui, nesse cantinho, eu seguro com essa mão, com essa eu empurro, seguro as duas partes do zíper, puxo e vou lá no final e tiro. Ela ficou torta. Vou abrir de novo. Ó. Vou igualar aqui. Tá igual. Aí o zíper tem que ficar aqui nesse cantinho. Agora tá certo, ó. Aí eu vou até o final e tiro e vou de novo, volto de novo. Porque o zíper tem que ficar fechadinho. Ó. Chegou aqui, eu encaixo e deixo ele aqui no meio. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou virar para o avesso tudo. Agora, o que é que eu faço? Eu dobro aqui o zíper. Dou um pique aqui no meio, para marcar o meio. Dos dois lados. Aí eu vou colocar, vou abrir o pique, eu vou botar bem no meio do zíper. O pique bem no meio do zíper.
Tá vendo? Ó, o pique aqui no meio do zíper. Eu vou pegar uma riatinha e vou colocar aqui no meio do zíper. E vou passar uma costurinha. Eu vou passar uma costura mais larguinha para não pegar aqui na beirinha. 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O pique no meio do zíper. Aqui 1 centímetro, mais ou menos. Eu não dou retrocesso porque essa parte aqui vai ser cortada. Agora eu vou acertar aqui. Corto o zíper, o excesso. Cortar as linhas. Do outro lado. Deixo assim meio centímetro. Pego um viés. Não precisa dobrar, porque esse aqui eu vou cortar. E vou passar o viés. Faz a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer o cantinho, que chama caixinha de leite. Eu vou marcar aqui 5 centímetros da costura. Ó, o 5 tá bem aqui na costura. Não sei se vai mais. Tinha que ser uma caneta. Cinco centímetros. Eu vou cortar esse. E vou usar esse mesmo quadrado nos outros.
Feito isso, eu vou pegar, fazer esses cantinhos aqui e costurar. Passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Essa costura que você põe pra baixo. Você dá um retrocesso. No começo e no fim. Nos 4 lados. Pega cantinho com cantinho. Pezinho de máquina. Retrocesso. Põe pra baixo essa costura, igual do outro lado. Cantinho com cantinho. Retrocesso. Costura aqui pra baixo, ó. Aqui tá o zíper, você põe essa costura aqui da lateral pra baixo. O outro canto. Costurinha pra baixo. Processo. Agora nós vamos fazer o acabamento desses 4 cantos com o viés. Aí agora o viés dobra aqui um pontinho para não desfiar. Coloca aqui. Dá um retrocesso. Pega aqui, corta uma pontinha passando para dobrar. Põe tudo para dentro. Faz o retrocesso. E faz assim, igual nos 4 lados. Eu já volto. Então, ó, já passou o acabamento nos 4 cantos. Agora vamos virar. Empurra bem os cantinhos. E está pronta a nossa primeira necessaire.